Olá pessoal, Shalom! Graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade, convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar aqui trabalhando, respectivamente, sobre uma questão relacionada ao texto de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 5. Em Gênesis 1:5, nós temos ali a expressão Yom Ehad, que indica um dia ou o primeiro dia. Segundo alguns, a forma correta é um dia, pois a forma o primeiro dia está errada, pois os mesmos alegam que errad é um numeral cardinal e não pode, por esse motivo, ser traduzido como o primeiro dia. Isso só seria possível se ali nós tivéssemos a construção Yom Rishon. Daí sim estaria correta. Será que de fato é isso? O que dizem os peritos, respectivamente, sobre esta construção? No texto hebraico de Gênesis capítulo 1 e o versículo 5, Yom Ehad. Existe a possibilidade de se traduzir como o primeiro dia ou não? Sobre isso que estaremos averiguando neste momento. Então, como já dito de antemão, algumas pessoas têm alegado que é impossível traduzir como o primeiro dia, visto que a forma mais correta de tradução para a expressão Yom Ehad é se traduzir como um dia, uma vez que ali Ehad transmite e expressa uma ideia de dias compostos. Mas vamos ver o que os peritos falam respectivamente sobre essa questão. Começando neste momento com um comentário aqui do BDB, que nos diz o seguinte sobre Ehad. Menciona da seguinte forma: Ehad pode ser usado tanto como cardinal como também ordinal. Porém, em Gênesis 1:5, ele sugere que a tradução o primeiro como sendo a mais apropriada. Já o comentário de John Saulheimer diz que em Gênesis discute-se Ehad como primeiro, ressaltando a lógica dessa tradução no contexto sequencial da narrativa da criação. Como podemos observar, então, diante desses dois comentários exegéticos, já ficou claro que existe a possibilidade de se traduzir Ehad tanto como cardinal quanto ordinal. Porém, a forma mais apropriada, proposta para Gênesis 1:5, é se traduzir na forma Ehad como sendo ordinal, ou seja, o primeiro. Vejamos o que os dicionários de hebraico falam sobre isso. Começando neste momento pelo dicionário hebraico-português, Vaine. Perceba que na parte colocada em destaque, ele traduz a expressão aí, Yom Ehad, como o primeiro dia. Observando neste momento o léxico BDB, ele trabalha ali sobre a questão do Ehad, definindo como um adjetivo. E entre os vários comentários que ele faz sobre este termo Ehad, existe uma parte que ele menciona onde Ehad pode ter ali o seu uso na forma como ordinal. E quando ele faz este comentário, ele menciona que ali a expressão deste termo Ehad pode ser traduzido ali na forma como o primeiro, inclusive aplicado ali ao texto de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 5. Já por sua vez, o dicionário hebraico-português de Schockel, quando ele começa a explicar sobre a questão do termo Ehad, ele também faz menção deste termo sendo usado como um numeral ordinal, na forma como primeiro, o primeiro,
sendo aplicado exclusivamente também ao texto de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 5. Então ficou claro também que diante dos dicionários de hebraico, os léxicos, eles mostram claramente que em Gênesis capítulo 1 e o versículo 5, a melhor tradução para o termo errad é traduzir ali como de fato o primeiro. Partindo desse pressuposto, vamos observar o que as gramáticas de sintaxe falam sobre essa questão. O que os gramáticos mencionam sobre a questão do texto de Gênesis capítulo 1 e o versículo 5. Por exemplo, como temos na descrição dessa imagem, a gramática hebraica de Buraoka, aonde ele menciona sobre a expressão ali de Yom Echad, sendo traduzido como o primeiro dia, conforme vocês podem observar na descrição aí desta imagem. Por sua vez, na gramática hebraica de Bill e John, eles comentam o seguinte sobre Echad, que pode funcionar como um ordinal, ao denotar o primeiro de uma pequena lista de itens. E aí eles citam Gênesis, capítulo 1 e o versículo 5. Por fim, nós temos aqui a gramática de Bruce Walker, que também trabalha sobre a questão do termo errado. E ela nos diz o seguinte: quando temos um substantivo indefinido mais o termo errado, temos então um sentido definido, como no capítulo de abertura de Gênesis, onde Yom Echad é traduzido como o primeiro dia, em Gênesis capítulo 1 e o versículo 5. Diz ele que este padrão não é encontrado em nenhuma outra parte, como um substantivo definido. Errad serve como um ordinal para enumerar o primeiro de um pequeno número de coisas. Então ficou claro aqui, através dos comentários exegéticos, ficou claro através dos léxicos e dicionários de hebraico e também das gramáticas de sintaxe, onde os peritos mencionam que a expressão Yom Echad pode sim e deve ser traduzida em Gênesis capítulo 1, versículo 5, como o primeiro dia, e não como um dia, segundo afirmam algumas pessoas, dizendo que ali expressa uma ideia de dias compostos, por isso deve ser traduzido como um dia. Não, isto é um equívoco. Não existe fundamentação gramatical a partir do ponto de vista da análise sintática. A tradução correta deve ser traduzida ali a expressão Yom Echad como o primeiro dia, porque dentro desta última sentença, dentro desta última oração nominal que está estruturada dentro deste texto, a fundamentação que temos do ponto de vista lexicográfico e gramatical e sintático é que Yom Echad deve sim ser traduzido unicamente como o primeiro dia. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião, de forma simples e objetiva, era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.